Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. E eu tenho uma tese de investimento para investir em alumínio. Será que compensa? Ficou curioso? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação completa da CBA e ao final do vídeo vou falar um pouquinho sobre o mercado internacional de alumínio, sobre as perspectivas de médio e longo prazo e afinal de contas vou defender a minha tese de investimento, beleza? Ficou curioso? Então bora pro vídeo que é sem enrolação, ok? Bora lá, bora lá. Pessoal, antes de eu fazer a avaliação econômico-financeira da CBA, eu queria mostrar alguns pontos de atenção sobre a empresa, tá? A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, é uma das maiores empresas que atuam nesse segmento no Brasil e ela é uma empresa totalmente integrada. O que significa isso, né? Isso significa que é uma empresa que produz desde a bauxita até o alumínio, né? O processo de produção inteiro. Ela domina tudo. Ela é autossuficiente em bauxita e ela é autossuficiente também em energia elétrica, né? Todo mundo sabe que o processo de fabricação de alumínio ele é intensivo em energia elétrica e isso inviabiliza, né, a produção em muitas partes do mundo em virtude do custo da energia elétrica. No caso da CBA não é diferente, ela é autossuficiente, possui mais de 2 dezenas de usinas, né? Inclusive ela vende o excedente de energia no mercado, beleza? Ela produz tanta energia, mas tanta energia, pessoal, só a nível de comparação, a capacidade do seu parque é de mais ou menos 25% da capacidade de produção da CEMIG. Então, ou seja, ela é uma das maiores geradoras de energia elétrica do Brasil, beleza? A empresa tem investido de forma muito forte nos últimos anos. De 2019 para cá, ela investiu mais de 1,5 bilhão de reais e esses investimentos eles estão sendo direcionados para aumento da capacidade de produção e para o processo de reciclagem de alumínio. O processo de reciclagem de alumínio para a CBA é muito importante porque ele chega a economizar cerca de 95% da energia. Então isso traz muita competitividade para a empresa. Apesar disso, pessoal, os últimos anos da CBA não têm sido fáceis, tá? De 2019 para cá, ela só deu lucro em 21 e 22, quando o preço do alumínio estava na estratosfera. Os anos pós-pandemia, né? Agora, o preço do alumínio está na faixa dos $2.400 a tonelada. A situação está equilibrada, mas mesmo assim não é uma empresa que tem entregado um EBIT bacana, beleza? Por falar em EBIT, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da empresa? Bora lá. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da CBA. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, beleza? E para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025 e consegui oferir aqui os 3 indicadores. É o capital de giro, necessidade do capital de giro, saldo de tesouraria. Pessoal, nas minhas análises, vocês vão observar que eu sempre analiso, né, um período mais longo, tá? Eu não pego apenas 1 ano, 2 anos, eu pego um período maior, porque na análise dinâmica de balanços é muito importante a tendência, ok? Eu não vou falar muito sobre a análise dinâmica de balanços, sobre a teoria. Existe aí um vídeo no meu canal de apresentação, inclusive do canal, que fala um pouquinho sobre a teoria. Mas a melhor dica que eu passo é o seguinte: é uma teoria sensacional, ela é mais resumida, ela é fundamentalista, ela já existe há mais de 40 anos no Brasil. Eu utilizo essa teoria desde o início dos anos 2000 e ela é muito assertiva para separar empresas boas de empresas ruins, ok? Ela é muito utilizada nas empresas industriais, nas empresas comerciais e na prestação de serviço. Ela não é aplicável a bancos e não é aplicável a seguradoras, beleza? Então, para começar, o que eu gosto de fazer? Eu pego o balanço, né, o último balancete disponível, que no caso é do segundo trimestre de 2025, e faço aqui o gráfico de blocos para entender que empresa que é essa. E logo de cara eu percebo que a CBA é uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, ok? Grau de risco 2, muito baixo, tá? Ela tem um capital de giro positivo na faixa aí dos seus 2 bilhões de reais, beleza? Tem uma necessidade de capital de giro na faixa de 1,4 bilhão. E aí, pessoal, como o capital de giro é de 1,9 e a necessidade de capital de giro é de 1,4, o que sobra é algo em torno de 500 milhões de reais. Esse dinheiro fica na tesouraria, fica no curto prazo, dando liquidez para a empresa, tá? O que eu percebo? Eu percebo que ao longo desses anos, né, principalmente de 2021 para cá, a companhia perdeu um pouco de qualidade, beleza? O
capital de giro ele foi diminuindo, né? Hoje está batendo algo em torno de 1,9. O saldo de tesouraria também está diminuindo, está mais baixo, né? A necessidade de capital de giro ela subiu. Então nós temos uma situação que ela piorou ao longo dos últimos anos, tá? Mas eu gosto de pegar essas informações e colocar no gráfico para ver a tendência. O gráfico ele é muito poderoso, né, para evidenciar as tendências de qualquer que seja a grandeza, de qualquer que seja o indicador, né? Isso facilita muito para mim. Bora lá ver como é que fica esses indicadores no gráfico? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a representação gráfica, né, dos 3 indicadores dinâmicos, ok? A linha azul é o capital de giro próprio, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria, tá? Qual que é a preocupação que eu tenho quando eu vejo esse gráfico, né? A tendência, pessoal, principalmente de 2023 para cá, tá? E a tendência é ruim. Olha o capital de giro, né? Tá com uma tendência de redução forte, ok? Por outro lado, a necessidade de capital de giro, ela aumentou, né, o seu montante, né? Como o capital de giro próprio está mergulhando, está diminuindo, e a necessidade de capital de giro próprio está aumentando, o que acontece? A diferença que é mensurada pela linha amarela, que é o saldo de tesouraria, está mergulhando. Então, é uma empresa, a CBA é uma empresa que de 2023 para cá tem perdido qualidade de forma forte, beleza? Capital de giro diminuindo, saldo de tesouraria diminuindo e necessidade de capital de giro aumentando. Qual é o risco? O risco é a necessidade de capital de giro cruzar o capital de giro próprio. Aí nós teríamos um problema de liquidez na empresa, tá? Pessoal, vamos analisar cada uma desses indicadores, tá? E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela. Esse aqui, pessoal, é o indicador do saldo de tesouraria e ele é composto por 3 contas, ok? No caso, é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, e os empréstimos e financiamentos de curto prazo, tá? Saldo de tesouraria, pessoal, engloba somente aquelas contas de maior liquidez, são as contas de curto prazo. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é verificar a revolução do saldo de tesouraria ao longo dos anos. E nós vamos perceber que lá em 2021 o saldo estava muito robusto, batendo aí praticamente 1,7 bilhão de reais. De lá para cá a empresa perdeu qualidade, bateu em 2025 aqui, um saldo bem baixo, na faixa dos seus 500 milhões de reais, né? Mas o que fica, e o que é importante, é a gente tentar entender se esse dinheiro que está aqui, se ele é proveniente de operações de empréstimos de curto prazo, ou se ele veio lá do longo prazo, né? Que é o que importa para nós. E no caso da CBA, nós vamos perceber que sim, ela tem empréstimos de curto prazo, na faixa dos seus 140 milhões de reais, mas o que ela tem em caixa e o que ela tem em aplicações financeiras, é um valor muito maior, né? Caixa ela tem 580 e aplicações financeiras 93 milhões. Então, se ela pegar esse dinheiro que está em caixa, ela liquida, né, os seus empréstimos de curto prazo, beleza? E ainda ficaria numa situação bacana. Então, sob o ponto de vista dessa conta, ok, é uma conta tranquila, né? Ela mostra que está perdendo qualidade ao longo dos anos, né? A empresa está se comendo, né? Está diminuindo a qualidade, mas é uma conta bacana. Mas o que acontece, pessoal? O saldo de tesouraria é uma conta não estratégica, tá? É um indicador não estratégico. As decisões importantes, as decisões estratégicas estão no capital de giro próprio. E as decisões operacionais estão na necessidade do capital de giro. E é por isso que a gente vai logo de cara para a necessidade de capital de giro, para tentar entender, né? Por que a empresa tem perdido qualidade no saldo de tesouraria, ok? Bora lá. Essa é a conta da necessidade do capital de giro, pessoal, e essa conta, ela engloba as contas operacionais, tá? Então, o que são contas operacionais? São contas que têm nexo causal com o aumento ou diminuição de faturamento, beleza? Então, é o contas a receber, é o estoque, são os tributos a recuperar, são os salários, tá? É a conta de fornecedor, é aquilo. Tudo aquilo que altera, né, em função do volume de faturamento, né, nós consideramos como contas cíclicas e aí entra dentro da necessidade do capital de giro. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é comparar a evolução da receita, ok, com a evolução da necessidade do capital de giro, beleza? O que nós percebemos? Nós percebemos uma empresa que o faturamento saiu aí dos seus 5,2 bilhões em 2019, e está batendo em 2024 algo em torno de 8 bilhões de reais, né? Então, o faturamento ele cresceu de forma muito forte, ok?
mas a necessidade de capital de giro praticamente se manteve constante aí ao longo desses anos. De 2024 para 2025, essa necessidade de capital de giro era praticamente que dobrou, saiu de 850 milhões, está batendo 1,4 bi. Aqui teria algum ponto de atenção, aqui teríamos alguma preocupação, ok? O que eu percebo, pessoal, é que é uma empresa que está com um nível de estoques mais elevados, ok? E por que eu digo isso? Porque eu calculei o giro médio de estoques, né? E lá pelos idos de 2019, a empresa tinha estoques para 64 dias. E agora, em 2024, a empresa tem estoques para 97 dias. Então, se eu pudesse dizer que existe alguma conta que não está muito legal, é a conta de estoques, né? Que está com uma valorização, que está com um nível muito elevado. Mas aqui, pessoal, dentro da necessidade de capital de giro, a gente percebe que não tem nada comprometedor, que dificulte a atuação da companhia, né? Beleza? Muito antes, pelo contrário, se você for analisar até dentro das contas cíclicas do passivo, a conta de fornecedores, né? Ela até melhorou, né? O prazo médio de pagamento aos fornecedores, que antes era de 28 dias, passou para 50. Então, assim, o problema da nossa amiga CBA não está na necessidade do capital de giro, ok? Vamos dar uma olhadinha no capital de giro próprio para ver como anda essa conta. E aqui, pessoal, é a conta do capital de giro aberta, tá? O capital de giro, ele engloba as contas estratégicas da empresa, as contas de longo prazo, tá? É o que a gente chama de contas não cíclicas, né? Então vamos lá, o que tem de importante aqui? Capital de giro próprio, pessoal, já chegou a bater aí seus 2,8 bilhões em 2023 e agora em 2025 está batendo 1,9 bi e 2 bilhões. Então perdeu aqui muita grana, né? Saiu de 2,8 bi e foi para algo em torno de 2 bilhões de reais. A empresa enfraqueceu ao longo desses anos, né? Por quê? Por que enfraqueceu, né? Eu vou falar sobre isso, mas antes disso, pessoal, eu queria mostrar para vocês que a variação da conta do imobilizado ao longo desses anos, né, foi relevante, beleza? Lá pelos idos de 2019, a empresa tinha um imobilizado de 4,7 bi, e agora em 2024 está com imobilizado de 6,4 bi. Então ela aumentou o seu imobilizado, pessoal, aqui no mouse, em 1,8 bilhão de reais, né? É muita coisa. De onde que veio esse dinheiro? Esse dinheiro ele tem que vir do passivo, que é a fonte dos recursos, né? E ele veio basicamente da conta de empréstimos e financiamentos de longo prazo, que ao longo desses anos também aumentou em 1,7 bi. Então quer dizer o quê, pessoal? O que estou querendo dizer é que ela foi no mercado, pegou dinheiro emprestado, para custear o imobilizado, para custear esses investimentos que foram feitos na capacidade de produção da companhia, tá? O que tem de importante aqui é o seguinte, a partir de capital social para baixo, pessoal, aqui onde está o mouse, tá? Todas essas contas aqui, ó, capital social, reservas, lucros, isso aqui é tudo conta do PL, né? E nós vamos perceber que essas contas não tiveram variação relevante nenhuma, né? Algumas até diminuíram, como foi o caso do capital social, né? As outras, variação praticamente irrelevante. Então, é uma empresa, pessoal, que eu avaliando pela estrutura do capital de giro, eu já percebo o seguinte, ela não tem dado resultados nos últimos anos, né? Os resultados estão tendendo a zero, é uma empresa que tem perdido musculatura porque não gera lucro, né? Não retém lucro, né? E isso é muito ruim, né? Então a gente logo de cara, sem olhar a DRE, eu já percebo que é uma empresa que está perdendo qualidade ano após ano, beleza? Então vamos dar uma olhadinha agora no endividamento da companhia, porque a gente fica curioso aqui com esse aumento dos empréstimos de longo prazo ao longo desses anos, né? Bora lá ver o endividamento então. Essa é a conta do endividamento, né, pessoal? O que nós percebemos? Nós percebemos uma empresa que tem piorado também ao longo dos anos, né? Beleza? Então vamos lá. A dívida líquida da empresa hoje está batendo aí seus 3,2, 3,3 bilhões de reais, tá? Aqui no mouse, beleza? Predominantemente, pessoal, essa dívida ela é de longo prazo, tá? Na faixa aí de 96, 97% aqui no mouse, eu fiz essa conta, tá? Então, é uma empresa que tem uma dívida líquida que está crescendo ao longo dos anos, mas a pergunta que fica é a seguinte, é uma empresa endividada ou não, né? Para responder essa pergunta, nós temos que pedir ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? E aí, qual que é a situação? Em 2024, se eu pegar a dívida líquida de 3,2 bilhões de reais e dividir pelo EBIT de 659 milhões de reais, eu tenho um indicador de 5, né? Então, sim, né? A companhia ela tem um endividamento relevante, a CBA ela é uma empresa que está com um nível de endividamento mais elevado, né?
Não é à toa que no ano de 2024 ela teve um resultado financeiro bem negativo aí na faixa dos seus 1 bilhão de reais, né? Deve haver aqui questão de variação cambial, mas não importa. Hoje ela é uma empresa que a gente pode falar que sim, ela é uma empresa endividada, e isso muito em função do seu nível de EBIT, tá, pessoal? Não é em relação ao volume da dívida líquida em si, né? Uma dívida líquida de 3,3 bilhões de reais para uma empresa como a nossa amiga CBA, ela é irrelevante. O grande problema é que o EBIT está muito baixo, né? E aí o indicador fica muito ruim. E aqui, pessoal, a gente vai analisar os indicadores da DRE, né? Por falar em EBIT baixo, né? Então vamos lá. O que nós temos? Vamos aqui nos ater a 2024, né? Uma empresa que faturou seus 8,1 bilhão de reais, né? Esse ano ela já faturou 4,3, então ela deve faturar mais, deve beirar aí os quase 9 bilhões de reais, né? CMV bem alto, né, pessoal? Olha aqui, na faixa de 89%, tá? Isso é preocupante e isso faz com que o EBIT seja muito baixo. Olha o EBIT aí, 8,1% de EBIT, né? Lucro líquido negativo, em 2024 a empresa deu prejuízo mais uma vez, né? Nos últimos anos todos, pessoal, olha aqui, ó, 2019 prejuízo, 2020 prejuízo, 2021 e 2022, né, estavam com um nível de preço da commodity mais adequado, tá? A China paralisou algumas usinas em virtude da emissão de CO2, esse tipo de coisa, então a empresa deu lucro, tá? 23, 24 volta a dar, né, um resultado negativo, né? Então é uma empresa que tem essa performance ruim e isso está muito associado à questão do preço da commodity, né, pessoal? Do preço do alumínio, da alumina no mercado internacional. Por falar nisso, pessoal, eu fiz um estudo para vocês espetacular. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre custo e sobre preço da commodity. Vamos lá. Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico do preço do alumínio ao longo dos anos, tá? E no caso eu peguei na investing.com o preço do alumínio de 2016 até 2025, né? O que tem de importante aqui? Em primeiro lugar, nós temos que salientar que existem dois grandes níveis de preço. Antes da Covid e depois da Covid, né? A Covid aconteceu aqui em 2020, né, pessoal? O auge da Covid, né? Então, antes da Covid, o preço do alumínio estava na faixa dos $1.900, né? Teve fundinhos aqui de 1.600, chegou até no pico de 2.400, mas se for calcular que a média, algo em torno de $1.900 a tonelada. Com a Covid, que aconteceu em 2020, né, aqui no mouse, né, o preço do alumínio pegou o elevador, chegou a bater praticamente $3.800, $4.000 a tonelada e depois recuou. E agora, de 2023 para cá, o preço do alumínio está na média aí dos $2.300, $2.400 a tonelada, né? Então é importante ficar na cabeça o seguinte: existem dois momentos a nível de preço no mercado de alumínio, né? Antes da Covid e depois da Covid. Antes da Covid, o preço médio, né, estava na faixa dos 1.900 e depois da Covid o preço médio está na faixa dos $2.400, ok? O que tem de mais importante aqui? São essas duas linhas, tá? A linha azul é o custo da CBA. Hoje a CBA, né, ela tem um custo de $1.900 por tonelada, né? Beleza? E a linha vermelha? Que linha que é essa? A linha vermelha significa o custo médio de produção do alumínio na indústria, né? Os concorrentes da CBA no mercado internacional gastam na faixa de $2.400 a tonelada. Então, o custo de produção da CBA está na faixa de 1.900, ok? O custo de produção dos concorrentes da CBA está na faixa de 2.400, que também é o preço médio do preço da commodity de pós-Covid, né? Beleza? Então aqui logo de cara a gente percebe que a CBA ela tem uma competitividade muito grande a nível de preço. Os seus custos são menores e isso é muito importante. Isso ajuda a explicar um pouquinho da minha tese de investimento no alumínio, da minha tese de investimento na CBA. Beleza? Bora lá então, que agora eu vou falar tudo sobre essa tese de investimento, que ela é meio controversa, eu sei que é. Beleza? Vamos lá. O que eu vi quando eu analisei CBA? Eu vi uma empresa que tem ainda uma estrutura financeira sólida, ok? Tem um capital de giro estimado em mais ou menos 2 bilhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro de 1,4, sobra 500 milhões, é um dinheiro suficiente para a empresa ter uma tranquilidade econômico-financeira no curto prazo. É uma empresa que tem liquidez, beleza? Tem dívida? Tem, sim. Tem dívida líquida na faixa de 3,2 bilhões. O EBIT da empresa está bem ruimzinho. No ano de 2024 ela não deu nem 700 milhões de EBIT, né?
Então isso significa que aquele famoso indicador, que é pegar a dívida líquida, dividir pelo EBIT, para verificar se a empresa é endividada ou não, ele está um pouco ruim, né? O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está na faixa dos 5, então sim, a nossa amiga CBA, a gente pode falar que ela tem um endividamento relevante, né? É uma empresa que deve faturar esse ano de 2025 algo em torno aí dos seus 9 bilhões de reais. Em 2024 ela faturou 8,2 bilhões de reais. CMV bem alto na faixa dos 90%. EBIT baixo na faixa dos 8%. Deu prejuízo, menos 2% negativo no ano passado, a parte aí dos acionistas controladores, né? Então é uma empresa que, sob esse aspecto, ela ainda tem alguma qualidade econômica e financeira, mas a performance operacional dos últimos anos é um pouco fraca, né? Quem é o principal acionista da CBA? É o Grupo Votorantim, que tem praticamente aí 68% das ações ordinárias da empresa, né? A CBA tem um free float aí na ordem dos 32%. Valor de mercado da empresa é bem baixinho, cara. Vale aí no máximo 2 bilhões de reais, né? Tem uma liquidez relevante aí na Bolsa de Valores. Dá para entrar, dá para sair normalmente, tá? Tem uma liquidez de 21 milhões de reais por dia, tá? Mas é uma empresa muito volátil, tem picos de volatilidade aí batendo até 60% ao ano, né? Dividendos, nem pensar, ela não paga dividendos. Investir na CBA é uma tese para longo prazo, é uma tese de crescimento, não é tese de pagamento de dividendos, beleza? Agora é a hora, né, de eu explicar a minha tese de investimento na CBA, a minha tese de investimento no alumínio. Em primeiro lugar, presta atenção, presta muita atenção, gente. Investir na CBA é para o longo prazo. E o que é longo prazo? Universo de mais de 5 anos. Não é para fazer swing trade, ok? Investir na CBA é para o longo prazo. A empresa está com o preço da ação muito comprimido, né? O preço da commodity, como nós vamos olhar, está passando por dificuldades. A indústria está passando ainda por um momento difícil, ok? Então, é uma tese de investimento para o longo prazo, ok? Depois você não chora, não vai falar que eu não expliquei. É para o longo prazo. Não tente fazer swing, vai dar ruim, vai dar errado. Pessoal, todo mundo fala que avaliar empresa de commodity é muito mais fácil, né? Mas não é, cara. É muito mais difícil, né? Além de você ter que avaliar econômico-financeiramente a empresa, você tem que avaliar a demanda e a oferta a nível mundial. E isso é muito mais complexo, até mesmo pela disponibilidade de informações de confiabilidade, né? Mas vamos lá. Em relação à demanda, como eu vejo a demanda do alumínio no longo prazo? Eu vejo a demanda crescente, ok? E esse crescimento ele vai vir de 3 grandes setores. A indústria de embalagem, né, através da substituição do papel e do plástico pelo alumínio. A indústria automobilística, né, que precisa de cada vez de veículos mais leves para conseguir uma maior eficiência energética, né? Então o que nós vamos ver? Né? A construção cada vez mais de carrocerias de alumínio e de motores, de blocos de alumínio, né? Além disso, dentro também dessa indústria automobilística, nós vemos que os veículos elétricos, que são muito pesados, né? Existe uma tendência da indústria, no geral, a buscar componentes substitutivos mais leves, né? E aí, cara, o alumínio entra forte, né? Porque o alumínio ele é muito mais leve que o aço, né? Além disso, na construção civil, né, o que a gente percebe? Uma substituição gradativa do aço inox, do ferro, do aço convencional pelo alumínio. O alumínio, além de ser mais leve, né, ele tem uma vida mais longa. Não tem corrosão, ele não apodrece. O alumínio ele é eterno e é por isso que o alumínio tem a demanda crescente ao longo dos anos. Eu acredito muito nisso. Pessoal, mas quais são os diferenciais competitivos da CBA, né? Eu diria que ela está assentada em um tripé com 3 grandes vetores que trazem muita competitividade para a sua indústria. Em primeiro lugar, é a disponibilidade de bauxita. A CBA ela possui minas próprias que possuem aí uma capacidade de exploração para os próximos 50 anos. Isso é sensacional. Ela não precisa comprar bauxita dos outros. Ela é autossuficiente, beleza? Em segundo lugar, energia elétrica. Ela possui aí mais de 2 dúzias de usinas hidrelétricas e projetos de geração de energia, e isso faz com que a empresa seja, né, autossuficiente em energia. Isso é muito importante porque a produção de alumínio, ela é intensiva em energia elétrica, beleza? E em terceiro lugar, o grande vetor é a reciclagem.
A CBA hoje ela tem noção e ela tem domínio da tecnologia de reciclagem de alumínio. Isso é muito importante porque durante o processo de reciclagem ela consegue economizar em até 95% da energia que é aplicada na fabricação do alumínio, beleza? Então são três grandes setores: disponibilidade de bauxita, disponibilidade de energia elétrica e tecnologia para transformar a reciclagem das latinhas em alumínio novo, né? E isso tudo faz com que o alumínio da CBA seja um dos mais baratos do mundo, né? O custo de produção da CBA está algo em torno de $1.900 a tonelada, né? E no mercado mundial, o que a gente vê? Um custo médio de algo em torno de $2.400. Ou seja, a CBA ela é competitiva a nível mundial. Pessoal, mas nesse mercado de alumínio, qual que é o maior risco? Você sabe qual que é o maior risco? O maior risco chama-se China. A China é o maior produtor mundial de alumínio. Ela produz mais ou menos 60% de todo o alumínio que é produzido no mundo, né? E esse crescimento da produção na China, ele aconteceu muito de 2007 para cá, nos últimos 15 anos mais ou menos, né? Nesse período, a produção de alumina aumentou em mais ou menos 9 vezes. A produção de alumínio aumentou mais ou menos em 7 vezes, né? É um negócio absurdo. Agora, por que aumentou tanto assim? Em virtude, pessoal, do investimento, do direcionamento estatal. Na verdade, o governo chinês quis, né, que a China se aperfeiçoasse nesse vetor. Então, o que ela fez? Ela estabeleceu programas governamentais, políticas governamentais de fomento a essa indústria, né? Subsídio, pessoal, energia mais barato, né? Acesso à bauxita de forma mais barata e desburocratizada, ok? Subsídio, né? Incentivos financeiros, isenção fiscal, né? Acesso a crédito, né? Mais barato, taxas subsidiadas, né? Então não tem como disputar com a China. Ao longo desses últimos 15 anos, ela fez um caldeirão de benefícios, né? Que fez com que, né, a indústria chinesa ela crescesse de uma forma absurda e engolisse o mundo inteiro, né? Hoje ela produz mais alumínio do que todos os outros players mundiais, ok? Então, nesse momento, né, pessoal, você deve estar pensando assim, o Igor é doido de querer investir em alumínio, né? Pera lá, vamos lá. Pessoal, as coisas estão mudando, inclusive na China, né? Mas por quê? Principalmente em virtude das questões de sustentabilidade, né? Emissão de CO2, né? Disponibilidade hídrica, né? Falta energia, na verdade, na China, né? Você vai pegar essa energia para atender a sua população ou para produzir alumínio, para produzir alumina? Essa que é a pergunta, né? Então hoje na China já existe um plano de ação em implantação, né, em execução, na qual, né, o aumento da produção hoje ele está vinculado na utilização de energia limpa, né? É um alumínio verde. Não adianta produzir alumínio de qualquer forma. Tem que ser um alumínio verde com baixo consumo energético. E é por isso que eles estão focando também na reciclagem, na utilização da reciclagem para diminuir os custos de produção de alumínio, né? Então o que acontece? Hoje também na China você tem uma proibição da implantação de novas unidades industriais em regiões que já estão altamente poluídas. E são muitas, né? Além disso, o governo chinês ele está mais rigoroso na aprovação, né, de novos empreendimentos. Então isso tudo, né? Você tem uns 4 ou 5 itens, né? Eles culminam, pessoal, com uma tendência de redução na oferta de alumínio nos próximos anos. E isso já é muito bom, né? Se a produção de alumínio, de alumina e de alumínio na China continuasse a subir, cara, não ia adiantar. Eles engolem o mundo se for necessário, né? Como eles resolveram tirar o pé da produção do alumínio, em virtude dessas características, né, na questão da poluição, da indisponibilidade hídrica e da emissão do CO2, né? Esse mercado ele tende a se equilibrar nos próximos anos. Então, pessoal, nós temos nesse momento, né, um mercado com as seguintes características. Sim, existe uma sobreoferta de alumínio, de alumina no mundo, né? E isso faz com que
o preço fique achatado, ok? Nós temos uma China que ainda é o maior player mundial, ok? Que manipula o mercado, que tem estoques de alumínio e de alumina relevantes, que entra comprando e vendendo conforme o interesse dela, beleza? Mas nós temos no Brasil uma CBA que tem um custo de produção muito barato, US$ 1.900 a tonelada, uma indústria muito forte, tecnologicamente orientada, beleza? Que tem, né, um acionista que é a Votorantim, que todo mundo que já conhece o canal já sabe que eu já elogiei a Votorantim por diversas vezes, né? É um grupo que tem um excelente nível de gestão, ok? E que eu acredito bastante, beleza? E nós temos agora uma migração, né? Talvez uma modificação na política governamental de incentivo à produção de alumínio na China, né? Os caras vão tirar o pé, está muito poluído, né? Precisa de muita energia para produzir alumina, né? Não preciso mais aumentar tanto assim minha produção. Eu já tenho 60% do mercado, do mundo, né? Então eu percebo o seguinte, que aos poucos a oferta ela vai se estabilizar ou declinar, como, né, o mercado já está precificando isso na Europa, né? Existem muitas casas de análise que já falam que a tendência agora para a oferta, né, de alumínio no mercado é de redução, né? Se você tem uma redução na oferta do alumínio e se você tem uma tendência no crescimento na demanda, o que vai acontecer com o preço? Esse preço fatalmente vai sair dessa média de $2.400, vai bater aí os seus 3.000, esse tipo de coisa. Se chegar lá, né, a lucratividade das empresas vai alterar de forma relevante, né? Por outro lado, pessoal, nunca é demais a gente lembrar que a CBA ela passou maus pedaços, né? Se você pegar o balanço dela, você vê que é uma empresa que sofreu, né? Mas ela está aberta e ela tem competitividade, né? O custo de produção dela é mais barato, né? E ao longo dessas 2 décadas aí, do início dos anos 2000 para cá, inúmeras, né, fábricas, indústrias de alumina e de alumínio no Brasil fecharam, né? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos na região de Ouro Preto a unidade da antiga Alcan, né, que depois foi comprada pela Novelis, né? Saramenha, mina de Saramenha, usina de Saramenha, fechada, acabou. Por quê? Porque eram unidades que tinham o custo de produção muito caro e como o preço estava muito barato, elas transitavam no prejuízo durante anos e anos, décadas no prejuízo, né? Então essas empresas que estavam no prejuízo, elas foram fechando e elas não vão voltar. Fechou, acabou. Agora a CBA está aí, ok? Entre mortos e feridos, ela está aí. E agora, né? Talvez a gente tenha uma tendência de redução global da oferta de alumínio e de aumento global da demanda de alumínio. E aí o mercado vai estabelecer um novo preço, beleza? Essa que é a tese. A pergunta que fica é a seguinte, né? Já sei que você está pensando, Igor, você está comprado? Muito pouco, muito pouco. Porque é uma tese de risco e é uma tese de longo prazo, mais de 5 anos, né? Então é o seguinte, eu compro CBA? Compro, marginalmente, né? Geralmente o que eu faço é o seguinte, com os meus dividendos, eu compro um pouquinho de fundo imobiliário e compro um pouquinho de CBA e vou montando uma carteira de forma lenta, gradual, né? Se tiver mais alguma queda, hoje a ação está na faixa dos 3, se ela baixar para 2 e pouco, não vai me alterar nada, percentualmente na minha carteira é irrelevante, mas é um trade de longo prazo, beleza? Sabe aquela pimentinha que todo mundo tem que ter na carteira? Talvez a CBA seja uma pimentinha na sua carteira. Ela é uma pimentinha na minha carteira e deve ter aí algo em torno de 1 ponto percentual da carteira, no máximo, né? Tenham prudência, mas é um case, né? É um trade de longo prazo, é um investimento de longo prazo. Bem buy hold, compra, senta e espera, mas espera mesmo. Não tenta fazer venda no curto prazo, não, que vai dar ruim para você. Beleza? Meus amigos, muito obrigado
Trouxe alguma informação diferente? Já vale o like, né? Muito obrigado, bons investimentos, fiquem com Deus.